Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Mesquita e sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial OnSafety. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como usar o IPS dentro do nosso aplicativo. Se vocês não assistiram o último vídeo que eu explico a configurar os grupos e os itens, tá? E as metas dentro dos projetos e dentro lá da categoria, por favor, assistam o último vídeo, senão vocês não vão conseguir acompanhar esse, beleza? Então vamos lá. Estou aqui no aplicativo, já está selecionada aqui a minha aba IPS. Se vocês quiserem trocar de projeto, né, é só clicar aqui na setinha do lado do seu e-mail e aí vocês conseguem navegar entre os projetos de vocês e selecionarem outro para fazer IPS, tá? Então, o meu já está selecionado aqui. Também dá para trocar de estabelecimento aqui por cima, tá? Nessas duas setinhas contrárias. Se eu clicar, aparece minha lista de estabelecimentos e projetos aqui para eu selecionar. Mas vou utilizar o que eu já estou aqui. Então, aqui é o meu IPS que eu já fiz na rota chão de fábrica, mas eu vou fazer mais um. Então, clico no botão mais e aqui, primeiramente, eu seleciono a rota, que é basicamente os setores que eu configurei lá pelo computador. Tá? Então, vou selecionar aqui o setor industrial, que está com a meta de 82. Posso colocar um encarregado pelo projeto, tá? Pelo estabelecimento, o encarregado ali do setor. Posso selecionar aqui. Então, eu vou deixar selecionado o Gilmar. E aí, o auditor 1 sempre é o usuário que está realizando o IPS, tá? É sempre você aí que está cadastrando o IPS. O auditor 2, você pode colocar como um usuário também que está utilizando o IPS junto com você aí no momento, tá? Avaliando os desvios, tá? Participando, né, ativamente desse IPS junto com você. Então, se eu clicar aqui, aparece os meus usuários, mas eu não vou colocar. O acompanhante, você pode colocar participantes, né? Eles não necessariamente são usuários do sistema, pode ser aí os participantes, os funcionários ou algum supervisor aí, algum gerente que está participando do índice de desvios aí junto com você. Então, é um campo aberto, você pode digitar. E aqui, por último, a última linha são os pontos fortes, que são elogios que você vai fazer ao setor. Também é um campo aberto que você pode digitar, né? Então, você pode falar os pontos fortes dessa rota, tá, pessoal? Então, por exemplo, vou colocar aqui como ponto forte. Então, isso aqui é o ponto forte da minha rota, mas você pode colocar aí da maneira que você achar melhor. Beleza, pessoal? Agora, eu clico aqui nos apontamentos para adicionar os desvios, tá? Então, configurei aqui meio que por cima no geral, e agora que eu vou adicionar os desvios. Então, eu clico aqui em apontamentos e para adicionar um desvio, eu clico no botão mais. Então, aqui no número de efetivos, você vai colocar toda a equipe que você observou, quantidade de pessoas que você observou. Então, vamos supor que em um setor ali que eu estou observando, nessa rota, vamos colocar aqui que tenha 20 pessoas. Adicionar terceiro é se por acaso tenha alguma pessoa trabalhando aí dentro do seu setor que não seja diretamente funcionário de vocês. Então, pode ser uma pessoa de uma empresa de terceiro que faz manutenção, com frequência, com uma certa rotina, está sempre ali no ambiente junto com o pessoal, uma empresa ali que faz uma recorrência de serviços terceirizados, vamos dizer assim. Então, se eu clicar aqui em terceiro, eu posso adicionar, tá, uma empresa de terceiro. Então, eu coloquei aqui uma empresa aqui como exemplo, Júnior Concertos. Mas se você quiser adicionar aqui alguma empresa, tá, tipo alguma coisa de manutenção, você pode clicar aqui no botão mais que você vai adicionar a empresa. Eu vou selecionar que eu já tenho aqui, tá, Júnior Concertos, a quantidade de pessoas observadas dessa empresa terceirizada. Então, vamos supor que o Júnior Concertos só tem uma pessoa que trabalha ali terceirizada. Então, eu vou colocar somente uma. Então, no total, eu observei 21 pessoas, tá? 20 que trabalham ali no setor da empresa e uma que é terceirizada. Lembrando que, não necessariamente, essas pessoas estão cometendo desvios. Eu só estou afirmando aqui no momento que eu observei 21 pessoas e não que elas estão cometendo algum tipo de desvio. Não ainda. A gente vai adicionar isso depois. Aqui tem um campo que você pode marcar como apontamento positivo. O que significa isso? Significa que não tem desvios naquele momento que você observou, tá? Então, você foi lá nesse dia, observou o setor e não viu nenhum desvio cometido, nenhuma falha ali, práticas seguras nesse índice. Então, eu posso clicar em apontamento positivo, tá? Se você não visualizou nenhum desvio. Agora,
eu vou adicionar desvios. Então, vou deixar desmarcado, vou adicionar algum desvio que eu verifiquei lá. Então, eu clico em adicionar desvios e aqui aparece selecione uma categoria. As categorias são basicamente os grupos e os itens que eu criei, né? Então, nesse IPS em específico que eu estou criando, eu vi que quando eu cheguei lá, eu vi duas pessoas, ó, ajustando o EPI. Né? Então, eu seleciono aqui, ajustando o EPI. Aí, quando eu cheguei, notei 2 funcionários ajustando o capacete. Então, esse é o desvio. Quando eu cheguei, notei 2 funcionários ajustando o capacete. A categoria eu selecionei aqui, ajustou o EPI. Aqui eu vou explicar depois, esse menor, médio e alto aqui eu vou explicar depois. E aí, eu posso criar uma ação corretiva. O que eu fiz no momento ali, na hora, para arrumar esse problema. Né? Então, eu chamei a atenção deles, ou eu briguei com eles, mostrei os riscos de não usar capacete corretamente, né? Ou eu mostrei alguma norma NR6 que poderia gerar uma multa para a empresa, né? Então, você vai digitar aqui a ação corretiva, né? Então, alertei sobre o risco de não usar EPI. E aqui, a quantidade de pessoas que você observou que estavam cometendo esses desvios. Então, aqui no efetivos eu vou colocar 2. E no terceiro, tá? Como não teve, eu não vou marcar. Foram dois funcionários aí da empresa que eu verifiquei. Pronto. Isso aqui, tá? Cada índice desse tem uma nota, tem um peso no cálculo da sua nota de IPS, tá? Então, quando você fala que esse desvio ele é menor, peso de 30% na sua nota, tá? 0,3. Tá? Não necessariamente que você marcando ele vai diminuir 30%. Não é assim que é feito o cálculo, mas o peso dele é 0,3. Vou explicar depois como é feito o cálculo, tá, pessoal? Aqui no médio, o peso dele é 100%, tá? Também isso não quer dizer que você colocando aqui como médio, o seu IPS vai dar 0, né? Porque é um desvio de 100%. Não é assim, tá? E no alto é 300%. Então, o peso é 3. Menor peso é 0,3, o médio é 1, né, que é 100%, e o alto é 3, que é 300%. Então, eu vou colocar aqui que o desvio foi médio, tá? Desse pessoal aqui que estava ajustando o capacete. E aí eu clico em salvar. Então, já apareceu o desvio que eu criei aqui. Quando eu cheguei, notei 2 funcionários ajustando o capacete, e aí eu posso salvar esse IPS que eu fiz, beleza? Aqui em cima eu consigo coletar a assinatura, do executor que sou eu, vou colocar aqui qualquer coisa. E também consigo coletar a assinatura do encarregado, que eu coloquei o Gilmar, que é o engenheiro que participou ali, que ele era encarregado do projeto. E aí eu posso salvar se eu quiser. Então vamos lá. Como que ela é feita, a nota do IPS? É feito um cálculo matemático que vai contar. Primeiramente, você tem 100%. Então você vai contar as pessoas, todas as pessoas que você observou, também todas as pessoas que cometeram um desvio, né? Então você tem lá, por exemplo, eu tenho 21 pessoas aqui, e aí eu tenho 2 pessoas que cometeram um desvio. Então, basicamente, eu vou dividir 2 por 21, vamos dizer assim. Porém, não é basicamente só dividir 2 por 21. Essas 2 pessoas que cometeram desvio, vai ser multiplicado pelo peso do desvio, tá? Então, aquele peso lá que eu mostrei aqui, tá? No desvio, se ele é menor, médio ou alto, então essas 2 pessoas que cometeram esse desvio vai ter o IPS multiplicado nessa nota, tá? Então, se for alto, por exemplo, né, o seu IPS vai baixar mais ainda a nota total, né, a nota final. É um pouco confuso, pessoal, mas eu vou colocar aí na tela do vídeo como que é feito o cálculo. Então, basicamente, pessoal, vai ser assim, 100% menos. Então, vamos colocar 2 pessoas que cometeram um desvio médio, que ele representa 1 no peso, né, que é 100%, representa 1, dividido pelo número total de pessoas que foi acompanhada aí no desvio, que foram observadas. E aí você vai ter a sua nota desse IPS. Então, conforme você for criando IPSs, você for criando desvios, você for utilizando rotas diferentes, tudo isso vai afetando na sua nota, né, de acordo lá com aquela funcionalidade que define aqui o tamanho do desvio, se ele é menor, se ele é médio ou se ele é um desvio alto. Então, basicamente é isso. Vou mostrar outro vídeo depois explicando
como visualizar todas essas notas aí pelo computador, um dashboard com indicadores que você consegue visualizar pelo computador. Só que como eu já terminei aqui o meu IPS, o meu desvio, eu vou salvar, clico aqui para salvar de novo, e aí pode ver que o meu setor industrial ele foi feito aqui na data de hoje, 25/5/2023. Se eu quiser exportar, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, mas ele já foi exportado automaticamente. Mas caso ele apareça um ícone vermelho aqui, significando que ele não foi exportado, você pode clicar nesse botão que ele vai exportar diretamente para o nosso banco de dados, para o nosso sistema. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a funcionalidade da índice de práticas seguras, né? O nosso módulo aí de IPS. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Vocês podem comentar aí nos comentários do YouTube. E, por favor, se inscreva no canal para conteúdos novos. Até a próxima!